Qual peça você escolhe? Animalzinho ou caminho com comida? Coloque a peça escolhida em seu tabuleiro. Se der, faça com que o alimento fique mais nutritivo. Ou aumente a capacidade de sua toca. Vem cá jogar Savernac Forest. Este vídeo tem o apoio da Bravo Jogos, loja especializada em board games e parceira aqui do canal. Savernac Forest foi criado em 2023 por Rodrigo Rego, com ilustrações de Núria Aparício. Um jogo para 2 a 4 pessoas, com idade acima de 10 anos, cada partida dura em média uns 30 minutos. Abra o tabuleiro do jogo com a parte de animais viradas para cima. Embaralhe as 19 cartas de animaizinhos que vem com o jogo e coloque uma aqui virada para cima embaixo do coelhinho. Dê também uma carta de animal para cada jogador. O restante das cartas será usado nos próximos turnos. Embaralhe as 45 cartas de caminho e abra uma embaixo do galo, uma embaixo da cabra e a outra embaixo do tatu. O restante deixa aqui do lado que será usado nas próximas rodadas. A peça de galo que vem com o jogo deve ser colocada em cima da casinha que tem o galo. As 15 peças de gotas d'água são colocadas aqui, na casinha da cabra. As 15 pecinhas de toca ou área de armazenagem são colocadas aqui, no quadradinho do tatu. Cada jogador escolhe um dos marcadores de pontuação, que será usado só no final da partida. A ideia do jogo é que os animaizinhos estão se preparando para o inverno, então eles vão armazenando os alimentos em sua toca. Cada cartinha de animal tem o valor do próprio animal, que fica nessa folhinha, essa aqui vale 1, e em cada canto tem 4 alimentos, são 4 tipos de alimentos no jogo: o morango, os ovos, a noz e a minhoca. Do lado dele sempre vai ter o valor daquele alimento para aquele animal. E aqui na sua toca tem um número que indica a quantidade de alimentos que o animal consegue estocar. Além disso, apenas um dos lados tem saída, o restante está fechado. Cada carta de animal tem valores diferentes. Esse aqui, por exemplo, sozinho já vale 3, 2 nos seus ovos, 1 para morango, 2 para cada minhoca e 1 para cada noz. Porém, a sua área de armazenagem é 0. Cada jogador vai montar seu tabuleiro individualmente e esse tabuleiro tem que ter um tamanho de 4 por 4. 4 cartinhas aqui por 4 aqui, então são 16 cartas no total. Como ele começa com uma, o jogo todo acontece em 15 rodadas. As cartas de caminho podem ser retas, terem 2 caminhos ou terem uma curva, um cotovelo. Nelas sempre vai ter alimentos, 1 ou mais. Por exemplo, aqui temos apenas o ovo, nessa aqui o morango nessa estrada e outro morango nessa. E nessa aqui temos 2 alimentos, uma noz e uma minhoca. Sempre os 4 tipos de alimentos que são apresentados nas cartinhas de animais. Na primeira rodada, decide-se na sorte quem começa. Na sua vez, o jogador escolhe uma dessas 4 cartas. Essa aqui é a carta de primeiro jogador, então o jogador que pegar a carta que está embaixo do galo, leva o galo junto e na próxima rodada ele será o primeiro jogador. Quem pegar a carta debaixo da cabra vai deixar seus alimentos mais nutritivos. O que significa isso? Cada gotinha pode ser colocada em um dos 4 cantos. Quando a gota é colocada, sempre vamos aumentar em 1 esse valor. Então aqui nessa carta, o morango não vale nada. Se coloca uma gotinha, ele passa a valer 1. Aqui, a minhoca já vale 1, mas se coloca uma gotinha, ela passa a valer 2. A noz também, cada noz vale 1, com a gotinha vale 2. E aqui os ovos, valendo 0, põe uma gotinha, vale 1. Então, toda vez que o jogador pegar a carta que está debaixo da cabra, ele leva junto uma gotinha e essa gotinha deve ser colocada em um dos alimentos de qualquer uma de suas cartas de animais. Quem pegar a terceira carta, essa aqui embaixo do tatu, leva junto uma pecinha de aumento de armazenagem. Vai pegar e colocar em cima de uma das cartas de animal. Com isso, vai fazer com que esse valor aumente. Então, aqui eram 4. Colocando essa aqui, podemos armazenar 5. Se colocar mais 1, 6, 7. Aqui não há limite. E a última posição é sempre uma cartinha de bicho. O detalhe aqui é que os bichinhos não podem ser colocados de forma que os caminhos se encontrem. Então, repare aqui, esse ratinho está saindo e agora encontrou com o esquilo. Não pode acontecer isso. Então, se eu tivesse que colocar esse esquilo aqui, eu poderia colocar virado desse jeito, por exemplo.
ou deste lado, ou aqui. Toda vez que eu pegar uma carta, por exemplo, o primeiro jogador vai pegar essa aqui com o morango e a gotinha. Eu devo colocá-la encostada no tabuleiro que eu já estou construindo. Aqui é só uma carta. E o encostar significa colocar lado a lado. A ideia é que os animais percorram esse caminho e vão recolhendo os alimentos que aparecem por ele. Aqui, se o ratinho está recolhendo o morango, seria muito bom que esse meu morango de 0 passasse a valer 1. O próximo jogador pega a carta que quiser. O outro vai pegar a carta de galo. O último jogador ficou com a carta de animaizinhos. O primeiro turno acabou. O que a gente faz? Repõe a carta de animal e repõe cada uma das cartas embaixo desses 3 aqui, as cartas de caminho. No novo turno, o que estava com o galo é quem começa, escolhendo uma das cartas. Por exemplo, ele escolhe essa. O próximo jogador será sempre o que estiver em sentido horário. Vamos supor que é este aqui, ele vai escolher uma carta. Ele vai pegar essa aqui de galo para ser o primeiro jogador no próximo turno. A carta ele vai encaixar aqui, poderia ser em qualquer lugar, mas ele encaixa aqui pensando no seu ratinho. O ratinho pode comer 4, por enquanto 1, 2. E o morango vale 1, então ele já tem 2 pontos garantidos aqui. Os outros jogadores vão escolher suas cartas, colocá-las em seu tabuleiro e começamos o próximo turno. Uma cartinha de animal e 3 de caminho aqui, uma embaixo de cada animal. Todo esse processo acontece por 15 rodadas. Depois de 15 rodadas, todos os jogadores vão estar com seu tabuleiro completo, 4 por 4. Viramos o tabuleiro e vamos marcar os pontos. Vamos ver quantos pontos fez esse jogador. Como é que se pontua? Olhamos sempre todos os animais que tem no tabuleiro. Então esse aqui, ó, este animal não tem nenhum caminho para seguir. Não tem nada aqui depois dele, então a única pontuação dele é o que está aqui na folhinha. Então ele vai ganhar de pontos apenas seu valor, 1 nessa folhinha. Esse animal já foi. Vamos olhar esse aqui, ó, o caminho dele para aqui. Então os caminhos podem ser interrompidos a qualquer momento. O que não é permitido é que os animais se encontrem, então os caminhos de cada animal devem ser separados. Vamos olhar aqui este. Sozinho ele já vale 3, já vou andar. 1, 2, 3. O que ele consegue de armazenagem? Ele não tinha nada, mas foi colocado 3 pecinhas, então ele consegue pegar 3 alimentos. São sempre os primeiros, os que estão mais perto. Então o caminho é este, para aqui, é 1, 2, 3. Essa noz aqui, não importa o que aconteça, não será pontuada. Vamos ver quanto vale cada um dos alimentos. A noz vale 2. A minhoquinha vale 1 e os ovos valem 1, então ele tem 2, 3, 4 pontos. Então ele anda mais 4 aqui, 4 mais 4, 8. Então todas essas cartinhas aqui já foram pontuadas. Eu estou retirando as cartas para ficar mais claro vocês entenderem onde eu estou pontuando. Porém, tome cuidado que algumas cartas de caminho têm 2 opções, então você pode acabar estragando o caminho de algum outro animalzinho. Vamos ver este aqui. Sozinho, ele vale 3. 1, 2, 3. Ele só podia pegar uma comida, 0 aqui, com mais uma aqui, ele pega uma comidinha. E só tem realmente um morango na sua frente. O morango vale 1, então 1 pontinho. Repare que eu não posso tirar essa carta, ó, ela é caminho da raposa, então eu deixo ela aqui, mas retiro essa. Vamos pontuar a raposa, então? A raposa, sozinha, ela vale 2. 1, 2. E ela pode pegar 3 alimentos. 1, 2, 3. Quanto vale cada um deles? A noz valia 0, com a gotinha vale 1. Os ovos valiam 2, com a gotinha valem 3. E a noz 1, então ele pegou 1, 4, 5. São mais 5 pontos, do 14 ao 19. Essas cartinhas aqui podem ser retiradas. Vamos ver esse ratinho aqui, o caminho dele terminou aqui, ele só vale 1. Pode pegar 4 comidinhas, mas só tem uma noz aqui. A noz valia 0, com a gotinha 1 a mais, vale 1. Então ele ganhou mais um pontinho. Vou tirar este, mas não tiro essa porque esse é o caminho do ratinho. O último animal que vamos pontuar é o ratinho. Ele pode comer 4 comidinhas, 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 em seu caminho. Se ele tivesse um armazenamento, poderia ter pego todas, mas não tem. Então ele só leva essas 4 primeiras. Vamos ver quanto vale. O morango não valia nada, mas agora com a gotinha vale 1. A noz vale 1 também, então 1, 2, 3, 4 pontos. Mais um do próprio bichinho, 5.
Então, nós temos 5 pontos. Tudo foi pontuado, esse jogador terminou com 26 pontos. O mesmo processo a gente faz com os outros jogadores e vai ganhar quem tiver a maior pontuação. Caso estejamos jogando com menos de 4 pessoas, as cartas que não foram recolhidas naquela rodada, sejam elas quais forem, devem ser descartadas. Caso estejamos em apenas 2 pessoas, podemos jogar o modo avançado. Nele, cada jogador já começa com 2 cartas de animais e a grade de seu tabuleiro individual, ao invés de 4x4, passa a ser 4x8 ou então 8x4. E em cada rodada, cada um tira 2 cartas. O primeiro jogador da rodada escolhe a primeira carta, seu adversário a segunda. O primeiro jogador a terceira e seu adversário fica com a carta que sobrar. E esse foi Savernake Forest. A Devir caprichou bastante nesse joguinho. Olha dentro da caixa que legal o acabamento. E todas as pecinhas podem ser guardadas neste saquinho que veio aqui, ó. Esse jogo me conquistou. A ilustração dos animaizinhos são lindas. É um jogo rápido, gostoso de se jogar, fácil de explicar e dá vontade de jogar de novo. Se gostou do vídeo, compartilhe com um amigo. Se gosta do conteúdo que trago por aqui, que tal virar membro? Em breve, mais novidades. Divirta-se e tchau!